Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal BetCaracatips e hoje vamos ao green número 253 para uma sexta-feira de bons jogos nos principais campeonatos. Liga Alemã, Liga Espanhola, Liga Francesa e ainda temos Liga Italiana. Vamos dar aqui um cheirinho também à Liga Portuguesa. Temos aqui um jogo não muito interessante, mas passaremos por lá. Meus amigos, vamos aqui. Bundesliga Alemã. Temos o jogo do Leipzig com o Hoffenheim. Pessoal, segundo aqui as estatísticas que a equipa do Leipzig e o Hoffenheim nos mostram, são equipas que têm marcado golos. Neste caso, o Leipzig tem marcado golos nos últimos 5 jogos a jogar em casa ou fora. A jogar em casa marcou em todos os encontros. Já o Hoffenheim a jogar fora é uma equipa que só não marcou, a jogar na totalidade dos jogos, só não marcou golo e foi precisamente em casa contra o São Paulo. Quando joga fora, é uma equipa que tem esta sequência de jogos, marcou em todos os jogos. Meus amigos, jogo de ambas marcam a 1,34€. É baixo, mas é forte possibilidade de acontecer neste jogo, onde poderás juntar num póquer ou numa tripleta. Ok? Pessoal, depois ainda acredito que saia daqui um jogo para over 2,5. Como podem verificar, o Hoffenheim marcou e em 4 dos últimos 5 jogos aconteceu o over 2,5. E o Leipzig a jogar em casa, em 5 aconteceu o over 2,5. O over 2,5 a 1,33€, que eu vos vou encontrar aqui mencionados. Exato, já baixou 1 cêntimo, está a 1,32€, mas não vai alterar grande coisa. Portanto, ambas marcam e over 2,5, forte possibilidade de acontecer aqui. Ainda acredito que haja 2 golos na segunda parte, porque o Leipzig, quando joga em casa ou fora, acontecem sempre 2 golos em casa, neste caso na segunda parte. Portanto, o Leipzig, quando joga em casa, marcou 2 na segunda parte. O Leipzig a jogar em casa, houve golos na segunda parte, um gol do Fábio Silva e um gol do Rómulo Cardoso, do Dortmund. Aconteceram golos aqui também na segunda parte, como podem verificar, 4 golos na segunda parte. No jogo do Leipzig com o Mainz, aconteceram golos, neste caso houve um gol na segunda parte, e no jogo com o Bayern de Munique também aconteceram golos na segunda parte, principalmente todos do Bayern de Munique. Portanto, golos na segunda parte possivelmente irão acontecer, pelo menos para a equipa do Leipzig. Já o Hoffenheim é a mesma situação. O último jogo aqui, este, teve golos na segunda parte. Contra o Bremen também houve golo na segunda parte. Em casa do Bayern de Munique não houve golos do Hoffenheim na segunda parte, mas houve do Bayern de Munique. Contra o Köln, a mesma situação, golos do Hoffenheim. E em casa do Heidenheim também houve golos na segunda parte. Meus amigos, over 1,5 no jogo na segunda parte, está aqui a uma odd de 1,50€. Bem credível de acontecer. E depois, derivado à situação onde se encontra o Leipzig, está a jogar em casa, precisa vencer para se aproximar da Liga do pódio da Liga dos Campeões, de acesso, e portanto, se não vencer, okay, Leipzig ao empate e over 1,5 no jogo a 1,43€. Forte possibilidade de acontecer, jogo para golos, jogo de ambas marcam, jogo de over 2,5. Acredito sobretudo que o Leipzig não perde o jogo. Okay? Vamos ver como é que está aqui a odd do Leipzig a não perder o jogo. 1,27€ não é de deitar fora, ok, meus amigos? Pessoal, no jogo do Leipzig com o Hoffenheim, que é o cartaz do meu Vamos ao Green, estamos falados. Depois, vamos aqui à Liga Espanhola. Depois já falaremos sobre outros jogos que irão acontecer amanhã no resto do dia. Vila Real, Real Sociedade. Meus amigos, Vila Real 4º lugar, Real Sociedade 7º lugar. Vila Real está numa boa sequência de jogos a jogar em casa, tem 3 vitórias seguidas, sempre a marcar gol, menos contra o Real Madrid. E aqui o Real Sociedade a jogar fora tem marcado golos em todos os jogos, ok? 3-2, 1-0, 1-4, 1-0 e 2-3. Portanto, meus amigos, ambas marcam 1,60€. Forte possibilidade de acontecer. Aqui já baixou para 1 cêntimo, mas é essa a minha visão. E por isso também acredito que seja um jogo virado para o over 2,5. O over 2,5 está aqui a 1,65€. O over 2,5 porquê? Temos aqui os jogos do Vila Real
em 3 dos últimos 5 jogos e aqui nos jogos do Real Sociedade em 3 dos últimos 5 jogos. São duas equipas viradas para o ataque neste momento. O Real Sociedade, quando joga fora, teve 3 over 2,5 e o Vila Real a jogar em casa teve 4 over 2,5. Meus amigos, o over 2,5 também está aqui a 1,65€, como já vos referi. Se acreditarem que o Vila Real não perde, mas não acreditarem na vitória deles, dupla possibilidade do Vila Real a 1,24€, será uma excelente hipótese para colocarem num póquer ou numa tripleta. Como podem verificar, 1,24€ na casa da BetClick. Meus amigos, estamos falados no Vila Real, Real Sociedade. Depois, vamos aqui à Liga 1 de França, onde temos o Lens contra o Angers. Lens, atualmente segundo classificado, com mais um jogo, vai ficar com 2 a mais que o PSG. O PSG ainda tem uma vantagem de ter menos 2 jogos para realizar e por isso o Lens também quer não perder o jogo. Portanto, vitória direta do Lens, sem discussão, meus amigos. 1,22€ para acontecer, com esta sequência de jogos, 4 vitórias e uma derrota em casa, e o Angers a jogar fora é esta sequência de jogos, como podem verificar. O Lens, na sequência de casa fora, tem esta sequência de jogos, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, e o Angers tem 4 derrotas e uma vitória. Pessoal, aqui é lance para vencer. O Lens marca 2 gols, como podem verificar, em 3 dos últimos 5 jogos marcou 2 gols, mas se fizermos as contas, 3, 6, 7, 8, 9, 10 gols, dá uma média de 2 gols por jogo que o Lens marca. Portanto, o Lens marca 2 gols a 1,34€ e acredito que o Lens também marque gol na primeira parte a 1,34€. O Lens aqui na primeira parte tem um jogo, aqui no outro jogo, contra o Rennes também marcou, contra o Le Havre, se não estou em erro, também marcou, e aqui contra o Auxerre foi o único jogo que não marcou. Mas estamos a falar do Angers, que é uma equipa que tem esta sequência de jogos, acredito que sofrerá golo na primeira parte. Depois, vamos aqui à Premier League, onde temos o Bournemouth Manchester United. Classificação, terceiro lugar, excelente para o Manchester United, que grande recuperação eles fizeram após a saída de Ruben Amorim, infelizmente, mas para a equipa conseguiu dar uma sapatada e neste momento está em terceiro lugar. O Bournemouth a jogar em casa está em décimo lugar, com 44 golos marcados, 46 sofridos. A jogar em casa o Bournemouth é o décimo classificado e o Manchester a jogar fora é o sétimo. Portanto, é uma equipa que em 15 jogos tem 24 golos marcados e 24 sofridos. E o Bournemouth a jogar em casa tem 21 golos marcados e 15 sofridos. Meus amigos, este jogo para mim será de ambas marcam. A jogar em casa o Bournemouth só não marcou no último jogo e foi contra o Brentford. O Manchester United, como todos sabem, e já estão aqui a ver através das estatísticas, marcou em todos os jogos. Ambas marcam a 1,43€, bem possível de acontecer. Acredito que sairá daqui um jogo onde o over 2,5 poderá acontecer, derivado à equipa do Manchester United ser uma equipa over. Okay? Os últimos 3 jogos, seja casa seja fora, marcou, ou houve neste caso, o over 2,5 em 3 dos últimos 5 jogos. O Bournemouth só houve 1, mas a jogar fora o Manchester teve 3 também, neste caso, e o Bournemouth a jogar em casa teve apenas 2. Não descarto aqui, obviamente, um jogo para um over 2,5, derivado praticamente à equipa do Manchester United, a 1,47€, que se encontra aqui, aqui muito rápido, exatamente, over 2,5 a 1,46€. Acredito que um gol do Manchester United na segunda parte aconteceu em 4 dos últimos 5 jogos. Um gol na segunda parte do Manchester United está a 1,41€. Eu aqui não vos consigo mostrar, mas já fui saber a odd e aconteceu na segunda parte dos jogos do Manchester United. Contra o Aston Villa, seja casa seja fora, marcou 3 na segunda parte. Contra o Newcastle não marcou. Contra o Crystal Palace marcou 2 golos. Contra o Everton, se não estou em erro, marcou na segunda parte, exatamente. E contra o West Ham também marcou golo na segunda parte aos 90 mais 6. Portanto, em 4 dos últimos 5 jogos marcou golo na segunda parte e por isso 1,41€ para acontecer este golo do Manchester United. Aqui
A nível de duplas possibilidades, acredito que seja a dupla possibilidade para o Manchester. Aqui não se encontra, mas eu sei a odd é 1,31€. Meus amigos, hoje temos aqui jogos onde as duplas possibilidades poderão acontecer. Temos o jogo já do Leipzig com o Villarreal, o Lens acredito numa vitória direta, acredito também numa dupla possibilidade para o Manchester United. Agora vamos aqui ao jogo da Série A italiana, onde temos o Nápoles. Sinceramente, também acredito numa dupla possibilidade para o Nápoles. A odd está baixa, mas podem juntar num póquer ou numa tripleta se vocês quiserem, ok? 1,13€. O Nápoles tem esta sequência de jogos, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. A jogar fora, o Nápoles tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Cagliari a jogar em casa tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Na sequência dos jogos tem 3 derrotas e 2 empates. Não vence há 5 jogos. O Nápoles vem de 3 vitórias seguidas. Está atualmente aqui em terceiro lugar. Quer se aproximar do Inter Milão e do Milão, as duas equipas de Milão. E por isso acredito que com esta sequência de jogos que o Nápoles tem, uma equipa que marcou em 4 dos últimos 5 jogos, Nápoles ao empate e over 1,5 no jogo a 1,59€. Porquê o over 1,5€? Como podem verificar, em 5 jogos que o Nápoles jogou fora, aconteceu o over 1,5 no jogo. E o Cagliari a jogar em casa aconteceu em 3 dos últimos 5 jogos. Acredito na dupla possibilidade Nápoles, os 2 golos acontecerem no jogo, e por isso acontecerem os 2 golos no jogo, o over 1,5 no jogo aqui a 1,36€. Meus amigos, se vocês quiserem fazer, eu posso deixar esta aposta aqui na descrição do vídeo, que poderia ser muito bem o Leipzig ao empate, o Villarreal ao empate, Manchester United ao empate e Nápoles ao empate, ok? Isto dava aqui um póquer como odd 2,33. Se quiserem acrescentar o lance, também aumentavam mais um bocadinho, ok? Pessoal, para os jogos principais, na minha visão, estamos falados. Vamos aqui à Liga Portuguesa falar sobre o Estrela da Amadora contra o Casa Pia. Meus amigos, para mim será um jogo onde o over 1,5 no jogo irá acontecer. Estrela da Amadora a jogar em casa. 4 dos últimos 5 jogos, o over 1,5 no jogo. Casa Pia a jogar fora. Teve 3 dos últimos 5 jogos. Ok? O que é que eu posso vos dizer aqui? Que o Estrela da Amadora nos últimos 5 jogos aconteceu em 4 encontros, ou seja, 4 a dividir por 5 encontros dá uma média de 80% em que há o over 1,5 no jogo. Já o Casa Pia tem em 3 jogos o over 1,5 no jogo, dá uma média de 60%. Juntei as duas possibilidades, as duas percentagens de 80 mais 60 deu 140%, dividi por 2 as duas equipas e deu uma possibilidade de 70% de acontecer o over 1,5 no jogo, ok? Portanto, acredito que saia daqui fácil esta odd de 1,31€ para acontecer o over 1,5 no jogo. Como podem verificar, são duas equipas que o over 1,5 no jogo acontece em 4 dos últimos 5 jogos no Estrela da Amadora e no Casa Pia em 3 dos últimos 5 jogos. Aqui a nível de sequência de jogos, como podem verificar, dá sempre uma média de 1 gol por jogo quando as equipas têm jogos a marcar e a sofrer. Depois, na Liga 2 de Portugal, temos aqui o Chaves com o Leiria. Mais um jogo onde eu acredito que o over 1,5 no jogo poderá perfeitamente de acontecer. Okay? Aqui, na sequência do Chaves, temos 2 jogos de over 1,5 no jogo. Na sequência do Leiria, temos 4 do over 1,5 no jogo. Fazendo aqui as estatísticas e vendo aqui as coisas como deve ser, isto aqui na situação do Chaves dava cerca de 40% e na situação do Leiria dava 80%, ou seja, somando os dois dava 120%, dividindo ao meio dava 60%, mas a jogar em casa o Chaves já muda de figura, já existe mais jogos com o over 1,5 no jogo, são 3, ok? E 3, e o Leiria quando joga fora aconteceu em 5, portanto, somei os 60% dos 3/5 do Chaves a acontecer o over 1,5 no jogo a jogar em casa, mais os 100% dos jogos do Leiria a acontecer o over 1,5 no jogo, deu 160%, dividido por 2 dá 80%. Juntei os 60% da primeira estatística com os 80% deste lado,
dividiu ao meio, está uma média de 70%, portanto, over 1,5 no jogo, aqui a 1,27€, bem plausível de acontecer, com uma margem de 70% na minha visão. E agora sim, vamos aqui a jogos mais complementares, onde eu vos vou sugerir muito rápido o que é que poderá acontecer. Veslo, Odense, jogo de ambas marcam e de over 2,5, como podem verificar, 4/5, ambas marcam 4/5, over 2,5 nos jogos do Veslo. Já o Odense, temos aqui 4/5, over 2,5, 4/5, ambas marcam. Em casa, a mesma situação, 4/5 de ambas marcam, e aí fora 4/5 de ambas marcam. Meus amigos, a aposta principal para mim seria o ambas marcam a 1,47€, que eu já vos encontrei aqui, como podem verificar, 1,47€. O over 2,5 também é muito plausível de acontecer, derivado ao tipo de equipas que são, portanto 1,51€. Depois, vamos aqui à primeira divisão da Irlanda, onde temos o Watford com o St. Patrick's. Como podem verificar, o Watford vai jogar contra o segundo classificado e para mim será vitória direta do St. Patrick's a 1,60€. Okay? Vitória direta do St. Patrick's. Esta sequência dos jogos do Watford diz tudo, a sequência do St. Patrick's diz tudo aquilo que eu acabei de mencionar, portanto vitória direta do St. Patrick's, sem discussão. Depois, Bohemians contra o Dundalk. Primeiro classificado contra o quarto, como podem verificar, jogos, 2 gols sofridos do Bohemians, 10 do Dundalk, mas o Dundalk é uma equipa que marca golos. O Bohemians, uma equipa que tem apenas 5 gols sofridos, lá está, tem aqui a situação de sofrer golos, e o Dundalk a situação de marcar em todos os jogos, menos contra o St. Patrick's. Portanto, ambas marcam neste jogo, bem plausível de acontecer aqui a 1,73€. Se não acreditarem no ambas marcam e acreditarem que haja 2 golos no jogo, 1,22€ também é excelente para colocar num póquer ou numa tripleta. Eu colocava esta aposta. Depois, no Shamrock Rovers com o Galway, jogo onde o Shamrock vem aproximando-se dos lugares da frente, contra o Galway que tem 8 golos marcados e 9 sofridos. Para mim, e derivado a esta sequência de jogos que o Shamrock tem, para mim será uma vitória direta do Shamrock Rovers a jogar em casa perante os seus adeptos. Marcou em 4 dos últimos 5 jogos e o Galway perdeu e não vence há 5 jogos. Portanto, é uma equipa que não vence e acredito que sairá derrotada de Shamrock. Portanto, meus amigos, se vocês acreditarem na vitória, não será de deitar fora aqui a 1,42€. Meus amigos, vamos aqui a outro jogo dos Países Baixos, que temos aqui na primeira divisão, que é o Cambuur com o Young AZ. Como podem verificar, segundo classificado contra o 19º, quase o primeiro contra quase o último. Meus amigos, vitória direta do Cambuur a 1,50€. Não tenho discussão para este tipo de jogos, que vocês como podem verificar aqui. Sequências onde o Young AZ não vence há 5 jogos e o Cambuur tem 4 vitórias em 5 jogos. Meus amigos, vitória direta a 1,50€, bem possível de acontecer, como podem verificar, hoje já baixou a odd para 1,46€. Mas eu tinha aqui a odd de 1,50€, outras casas, como por exemplo Solverde, está aqui 1,50€, ainda tudo dentro destas odds. Portanto, o que é que eu tenho aqui mais para vocês? Tenho aqui na segunda liga da Suíça e é o último jogo que vamos analisar, e depois deixarei aqui uma aposta para vocês. Vaduz e Verdon. Meus amigos, o primeiro contra o terceiro classificado, para mim será um jogo onde esta equipa de Vaduz para vencer, ok? Vaduz para vencer está aqui 1,73€. O ambas marcam a 1,51€, como podem verificar, equipas que marcam golos, neste caso o Vaduz marcou golos e o Iverdon, uma equipa que também marcou golos em todos os jogos. Meus amigos, ambas marcam 1,51€, aposta principal para este jogo. O over 2,5, obviamente não descarta aqui, e o over 2,5 está aqui a 1,55€. Como podem verificar, o ambas marcam também se encontra aqui, como eu vos tinha mencionado, a 1,51€. O over 2,5, jogar fora, 5 jogos seguidos o Iverdon, e a jogar em casa temos 4 jogos do over 2,5. Meus amigos, poderão colocar também outra hipótese, que é o Vaduz ou empate e over 1,5 no jogo a 1,52€. Foi o Vamos ao Green, espero que tenham gostado. Se gostaram das minhas tips, deixem um like, que vai-me ajudar a que o meu canal continue a ser mais sugerido
pelo algoritmo do YouTube e assim encontrar mais subscritores como tu que estás a assistir o vídeo pela primeira vez ou recorrentemente. Entras no meu canal Telegram, que fica na descrição de todos os meus vídeos, inclusive deste aqui, e lá terás acesso a mais apostas. Ontem, todas as apostas que eu coloquei foi 100% green. Nem sempre ganho, nem sempre perco. Tem dias que ganho, tem dias que perco, como tudo na vida. Agora, a aposta sugerida para vocês, que poderão encontrar aqui na descrição do vídeo, será o ambas marcam no jogo do Vesle com o Odense e o Overman no jogo do Bohemians contra o Dundalk. Isto está uma odds de 1,84€. Vou só aqui verificar como é que está a situação da Liga Europa. Como podem verificar, 3-3 que jogasse no jogo do Roma com o Bolonha. 2-0 para o Futebol Clube do Porto. Eu espero que o Mofi tenha marcado gol. Não, foi o Frodolt. Paciência. Betis 4. O Aston Villa está a vencer. Tudo tranquilo por enquanto. Vamos aqui à Liga Conferência. Jogos do Sparta. O AZ está a espatar 4 e o Strasbourg estava empatado um igual. Se marcasse mais um golinho, não fazia mal nenhum. Meus amigos, foi o Vamos ao Green. Espero que tenham gostado. Esta é a situação dos jogos de hoje. Para mim, está green. Um grande abraço e vemo-nos amanhã no outro Vamos ao Green. Portem-se bem.